Muita gente acha que o mercado de ações é um bicho de sete cabeças, né? Mas e se na verdade tudo se resumisse a entender dois conceitos básicos, opostos um ao outro? Entender isso pode abrir um mundo de possibilidades. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Olha só essa frase. Quem não entende o que é operar vendido está perdendo metade das oportunidades. Pensa bem nisso. Metade. Essa ideia que a gente tirou do material base é o que vai guiar a nossa conversa. Que metade é essa? E por que tanta gente deixa ela passar batido? É o seguinte, o mercado só tem duas direções, para cima ou para baixo. O que a maioria já sabe é que dá para ganhar dinheiro quando o preço sobe, né? Isso é o operar comprado ou long. Mas o pulo do gato, o que muita gente não explora, é que também dá para lucrar quando o preço cai. Isso é o operar vendido ou short. São literalmente os dois lados da mesma moeda. Então, para a gente entender tudo isso direitinho, nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai ver o outro lado do trading. Depois, vamos explicar em detalhes o que é operar long e short. Em seguida, vamos falar de defesa, ou seja, como usar os stops. Depois, vamos aprender um pouco do vocabulário básico do mercado e, por último, o mais importante, a mentalidade de quem opera com disciplina. Bora começar então com a primeira parte, o outro lado do trading. É fundamental entender que o mercado não é uma via de mão única, sabe? E se liga nesse número, porque ele é a chave de tudo. De acordo com o material que a gente analisou, quem só foca em comprar ações, esperando que elas subam, está deixando passar 50%, metade de todas as chances de fazer uma operação. Imagina só o que dá para fazer quando se enxerga o jogo completo. Tá, mas como é que a gente aproveita essa outra metade? Isso nos leva direto para o nosso segundo ponto. Vamos destrinchar agora as duas jogadas fundamentais do mercado: operar comprado contra operar vendido. Operar comprado, ou going long, é a parte mais fácil de entender. É o que todo mundo pensa quando fala em bolsa. Comprar uma ação mais barato, torcendo para que o preço suba e aí vender mais caro. Simples assim. Comprar na baixa, vender na alta. Agora vamos virar essa lógica de cabeça para baixo. Operar vendido, ou going short. Pensa comigo. Aqui a gente vende primeiro uma ação que nem a nossa. A gente pega ela emprestado, apostando que o preço dela vai despencar. Se o preço cair mesmo, a gente recompra essa ação mais barata, devolve para quem emprestou e fica com a diferença. É exatamente o que a fonte diz. É o processo de compra e venda, só que ao contrário. Ok, a teoria parece interessante, mas vender uma coisa que a gente não tem, como isso funciona na prática, de verdade? Um exemplo real ajuda a clarear tudo. E o material que a gente estudou traz um exemplo perfeito com a ação XPV. A situação foi a seguinte: um trader percebeu que a ação da XPV tinha subido demais, muito rápido, parecia esticada. O que ele fez? Vendeu 100 ações que ele pegou emprestado por $74 cada. Aí ele esperou. E não é que a previsão dele se concretizou? O preço caiu. Então ele foi lá e comprou de volta 100 ações, mas agora pagando só $68 e devolveu. E o lucro? Foi essa diferença na queda. E só para registrar, essa manobra de recomprar as ações para fechar a operação vendida tem um nome técnico, um jargão do mercado. O nome é cobrir o seu short. É mais um termo para a gente adicionar no nosso vocabulário. Bom, seja comprando ou vendendo, uma coisa é certa: onde tem chance de lucro, tem risco. E isso nos traz para o nosso terceiro tópico, que é importantíssimo: como jogar na defesa. Proteger o capital é a regra número 1 desse jogo, sempre. E a principal ferramenta de defesa é a ordem de stop. Pensa nela como um cinto de segurança. É uma ordem que a gente deixa programada na corretora para vender ou comprar uma ação automaticamente se ela chegar num certo preço. O único objetivo dela? Limitar sua perda, estancar o prejuízo antes que ele fique grande. Dá uma olhada nesse quadro comparativo para ver o poder disso. Imagina duas operações. Na primeira, sem stop, a pessoa compra por 100 e a ação cai para 95. O prejuízo está rolando solto. Agora, na segunda operação, com o stop programado em 99,50, a perda é travada em 50 centavos por ação. A diferença é brutal, né? De um lado, um risco que pode virar uma bola de neve, do outro, o capital fica protegido. É por isso que a defesa é tão importante. Beleza, já entendemos o ataque, que é operar comprado ou vendido, e a defesa, que é usar o stop. Agora a gente precisa aprender a falar a língua do mercado. Como a fonte bem lembra, tem que engatinhar antes de andar. E o começo de tudo é o vocabulário. Vamos começar com dois termos que aparecem o tempo todo: bid e ask.
O bid é o preço máximo que alguém está oferecendo para comprar uma ação naquele exato momento. E o ask é o preço mínimo que alguém está pedindo para vender a mesma ação. Simples assim. Outra coisa essencial é a diferença entre ordem ilimitada e ordem a mercado. Ordem limitada é quando se diz, eu só compro ou vendo se for nesse preço específico, ou melhor. Já a ordem a mercado é tipo, compra ou vende agora, no preço que tiver. E aqui fica um alerta importante do material. Quem está começando precisa tomar muito, mas muito cuidado com essas ordens a mercado. E para fechar o vocabulário básico, as famosas gírias, bulls e bears. Os bulls, os touros, são os traders que estão otimistas, achando que o mercado vai subir. Já os bears, os ursos, são os pessimistas, que acreditam na queda. É a forma como o mercado fala de otimismo e pessimismo. E, finalmente, a gente chega na parte que amarra tudo isso, a mentalidade. Na nossa última sessão, vamos entender por que ter sucesso nesse meio tem muito mais a ver com seguir um processo do que com tentar ser vidente. A fonte que a gente usou conta a história de um trader, um cara chamado Gus. Depois de levar um tombo feio, perder bastante dinheiro, ele chegou para o mentor dele e disse essa frase aí. A partir de agora, estou nas suas mãos. Esse foi o momento da virada para ele. O momento em que o ego ficou de lado e ele se abriu para um método. A história do Gus é a prova de que o sucesso dele não veio de um dia de sorte, sabe? Veio da decisão de largar os velhos hábitos, a bagunça e abraçar um sistema, um processo com disciplina. O sucesso, então, não é adivinhação, é método. E que método é esse? Bom, o material resume em algumas regras de ouro do trader disciplinado. Primeira, e talvez a mais importante, só opere com dinheiro que não vai te fazer falta, um capital de risco. Segunda, tem um motivo claro para entrar em cada operação. Nada de eu acho que vai subir. Terceira, sempre, mas sempre mesmo, use uma ordem de stop para proteger seu capital. Quarta, perdeu pouco, aceita, levanta e vai para a próxima. E por último, entenda e aceite de uma vez por todas. Ninguém acerta 100% das vezes. Ninguém. No final das contas, o mercado vai sempre ter duas direções, alta e baixa. O grande segredo não é tentar adivinhar qual vai ser a próxima, mas ter um plano, um sistema que proteja o capital em qualquer um dos cenários. A pergunta que fica é, estamos prontos para aprender as regras dessa estrada e navegar com mais segurança?